A taxa Selic caiu para 14% e você precisa saber como isso impacta no seu bolso diretamente e quais são os melhores investimentos mais seguros para você investir, seja renda fixa ou renda variável. Então já fica até o final desse vídeo para mim te contar tudo isso com detalhes. Então eu sou Israel Oliveira, você está no Pulso Financeiro, então vem comigo. O Banco Central acabou de cortar a taxa Selic de 14,25% para 14%, um corte de 0,25%. E isso pode impactar muito no seu bolso, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Primeiramente, quando a gente tem uma taxa Selic, ela é a taxa mãe de juros no Brasil. E isso significa que ela vai refletir tanto para a parte de investimentos, quanto para tudo que for relacionado a juros, a parte de dinheiro. Então, tanto para empréstimos, para acesso a crédito no seu banco, ela ajuda a controlar a inflação e ajuda a economia a fluir. Só que quando a gente mantém uma taxa de juros muito alta por muito tempo dentro de um país, o crédito ele fica muito caro, ele fica mais difícil de se conseguir, menos pessoas compram e aderem a financiamentos para carros, para imóveis ou para determinados fins que eles precisam do dinheiro. Então, quando você tem menos pessoas fazendo financiamentos, créditos, empréstimos, os bancos eles deixam de lucrar, né? Eles perdem muitas possibilidades. E isso também diminui o consumo tanto no mercado, tanto tudo que envolva dinheiro na economia. Então a economia ela fica mais parada, porque as pessoas não têm dinheiro, o custo de vida aumenta dentro de um país. Agora, se o exemplo, a taxa de juros ela cai, ela facilita o acesso ao crédito, ela faz a economia girar e muitas outras coisas importantes dentro de um país. Por isso que é importante que o Banco Central ele saiba a decisão que ele está tomando junto ao cupom lá, né? Para subir, manter ou abaixar, né? Realizar um corte da taxa Selic. Porque ele aumenta a taxa Selic para ele manter a inflação em controle, para ele controlar ela para ela não subir disparadamente. E ele vai cortando aos poucos para não haver um colapso dentro do nosso país. Então tem todas as regras, não é porque ele vai cortar 0,25 porque ele quer, não, são um conjunto de fatores dentro de um país que uma reunião das pessoas ali responsáveis, né, lá dentro do Banco Central, realizam todas essas análises e entram num consenso do que eles vão fazer, se eles vão aumentar a taxa Selic, se eles vão manter ou se eles vão cortar, que nem essa semana para 14%. O Banco Central e o mercado estão com uma expectativa de até o final do ano a nossa taxa Selic acabar em 13,75% ao ano, o que isso é muito bom, porque a última expectativa era de 14,25% e 14%, que é a taxa que a gente está basicamente atualmente. Mas o Banco Central corrigiu essa previsão para 0,25 a menos. Então isso é muito bom, porque uma taxa Selic um pouco mais baixa significa, né, que a economia do país vai girar melhor. Mas não quer dizer que o cupom já cortou quarta-feira agora, que isso já vai impactar de imediato no país, que já vai melhorar tudo. Não, demora-se um tempo para o país passar por essa adaptação dessa queda da Selic, mas é imediato já para os investimentos. Isso sim que já vai render 0,25 a menos. Uma parte é muito bom porque você pode aderir ao IPCA+, porque quando você tem o IPCA+, ele é atrelado à inflação. Por exemplo, o IPCA+8, ele é uma raridade. Se você conseguir comprar ele na Bolsa de Valores, lá na aba do Tesouro Direto, lá, Tesouro IPCA+8, é muito interessante, porque quando a Selic ela realiza um corte, quer dizer que ela vai manter a inflação mais baixa. E se você conseguiu comprar esse título do IPCA+8, é uma oportunidade rara, porque conforme o Banco Central ele corta a taxa Selic, o seu título ele vai valorizar, tanto pela inflação estar mais baixa, tanto pelo corte da Selic. E se você souber fazer marcação ao mercado, é melhor ainda, porque você vai ter uma valorização, você consegue fazer tipo uma especulação dentro do mercado de renda fixa, porque esse título ele é atrelado a esse indexador que varia ao longo prazo. Dependendo de como está a inflação, de como está a Selic, então você pode ganhar sim com esse título, ou se você quiser, você pode segurar até o final e ganhar também os 8%, né, que são só garantidos no vencimento do título. Você pode usar essa marcação ao mercado a seu favor para você multiplicar o seu patrimônio. Só lembre-se de não investir todo o seu patrimônio em renda fixa ou em renda variável para você não correr altos riscos e manter a sua carteira diversificada no médio e longo prazo,
é para melhor estratégia sua e alcançar sua liberdade financeira ou para você viver de renda dependendo da sua estratégia dentro dos seus investimentos, porque cada um tem um horizonte de investimentos, cada um tem um foco no médio e longo prazo, ou em curto prazo, dependendo do que você quer para a sua carteira de investimentos. Outra notícia recente foi que o Banco Central americano manteve a taxa de juros pela quinta reunião consecutiva nesse ano de 2026. Por um lado, é bom os Estados Unidos eles manter a taxa Selic e não subir ela, porque se os Estados Unidos sobem a taxa de juros, isso influencia o mundo inteiro, porque ele é basicamente uma potência mundial, né? Ele de um lado e a China do outro. Imagina um avião com duas turbinas e cada um desses dois países que eu falei é um de cada lado, que são eles que sustentam o mundo. Então, se eles têm uma boa economia, um bom desenvolvimento, se o país está tudo em dia e está passando por momentos de estabilidade, tanto política, tanto econômica, isso é muito bom, porque vai elevar o cenário do Brasil e dos outros países também para cima, vai melhorar o cenário global. Mas se os Estados Unidos subirem a taxa de juros, aqui no Brasil a inflação vai ser maior por causa que o dólar vai ter alta valorização frente ao real. Então é importante que os Estados Unidos mantenham atualmente a taxa de juros, e isso é um ponto muito interessante e extremamente importante. Outro ponto a citar sobre se os Estados Unidos subirem a taxa de juros é que a maioria das pessoas vão preferir ficar na renda fixa, porque ele vai pagar bastante percentual, né, sem você correr risco. Os investidores vão tirar o valor de renda variável, os mercados de ações internacionais vão despencar de valor, as ações dos fundos imobiliários vão cair porque todo mundo está vendendo para ficar na renda fixa, e também isso afeta o cenário global, porque além da inflação da nossa moeda, as empresas elas vão lucrar menos porque os créditos vão estar mais caros, porque a maioria dos países aí no mundo, os alimentos e tudo que é exportado e importado, né, todas as transações é tudo feito em dólar no internacional. E também, se os Estados Unidos continuarem, né, mantendo os juros altos, o dólar vai valorizar e tudo vai ficar mais caro para fazer as cotações e as transações entre os países que geralmente são feitas em dólar, né? Então isso vai afetar principalmente o preço do petróleo, dos alimentos e tudo o que os países exportam e que o outro importam, né, para consumir. Então, isso é muito importante que os Estados Unidos mantenham essa taxa, igual eu falei anteriormente, porque isso vai fazer uma influência global. Então, se ele está mantendo a taxa de juros, e está um patamar interessante, porque os investidores vão continuar na renda variável e eles não vão vender suas ações, o dólar não vai se valorizar tanto, por causa que a taxa de juros se manteve, e o Brasil vai ter menos inflação, porque frente ao real o dólar não vai ter tanta valorização nesse momento. Não que no longo prazo o dólar não vai passar o real novamente, porque o dólar, consequentemente, ele é uma moeda forte, ele é uma moeda que é utilizada como referência no mundo hoje, então ele sempre vai ter um potencial de valorização maior e de inflação menor, dependendo de como estiver a economia do principal país dele, no caso, Estados Unidos. E por que investir no IPCA mais 8? Porque além dele ser a raridade que eu falei, ele também vai te proteger da inflação, você vai ganhar com o corte da Selic, você vai ganhar no médio e longo prazo os 8% se você segurar até o vencimento, e também você pode fazer a marcação no mercado, multiplicar seu patrimônio e construir a sua liberdade financeira no médio e longo prazo. Então pega uma parte da renda fixa da sua carteira, não toda, invista uma parte no IPCA mais 8, tá? É só abrir a aba de investimentos do lado da sua corretora, buscar lá no Tesouro Direto e IPCA mais 8 que vai aparecer lá as datas de vencimento que você já consegue negociar esse ativo. De uma forma muito fácil, você consegue diversificando sua carteira de investimentos. Também é um momento oportuno para você comprar fundos imobiliários, que estão um pouco descontados, alguns estão na promoção, e também algumas ações que estão descontadas na Bolsa de Valores atualmente. Então, é importante também você aderir uma parte de criptomoeda também para a sua carteira. No geral, tendo uma carteira diversificada, é importante você ter uma parte em criptomoeda da sua carteira e aproveitar agora esse momento para ter o seu preço médio por cotas o menor possível para você ter uma longa e maior valorização no longo prazo. Se acontecer alguma variação em uma semana, assim, na sua carteira de investimentos, você tem uma reserva de rentabilidade, né? Que seria basicamente se uma ação despencar, você tem uma alta valorização que pode cobrir essa queda e você não vai ficar no negativo. E também no longo prazo, você está construindo aí esse caminho da sua liberdade financeira, conquistar os seus sonhos e sempre também construindo a sua aposentadoria. Agora, me conte aqui abaixo nos comentários
Se você ficou com alguma dúvida sobre a queda da taxa Selic, sobre o IPCA mais 8 no médio e longo prazo e sobre a diversificação de carteira. Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixe seu like, seu comentário, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber as novas notificações. Já compartilhe esse vídeo com um amigo para que a educação financeira chegue a cada vez mais pessoas aqui no Brasil e que eles detenham a liberdade financeira devida que eles merecem. Até o próximo vídeo e tchau!